sábado eu vou lá pro Engenhão, vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero cadeiras numeradas, vou sentar na arquibancada pra sentir mais emoção, porque meu time bota pra ferver, e o nome dele só vocês que vão dizer. Oh, 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 Vasco! Fala família, Leonardo aqui neste sábado de carnaval. Não poderia ser diferente neste dia de Vasco, aonde nós vamos falar muito sobre esse jogo importantíssimo, válido pelas semifinais do Campeonato Carioca, e é claro que eu vou trazer aqui as prováveis escalações, as novidades relacionados e aquilo que pode acontecer no jogo de hoje, porque Lloyd Augusto está relacionado também o Nuno Gomes e o Benjamin Garré, e é claro que eu vou pedir você toda a opinião possível para tentar aqui encontrarmos um motivo para acreditar que o Vasco hoje vai dar-lhe uma sacolada no Império do Mal, que tá cheio de máscara aí a semana inteira, mas olha só, não se surpreenda se esses caras vierem completo, tá? Porque essa historinha, esse mimimi, eu já vi antes. Além do jogo de hoje, ainda vamos falar muito aqui, neste dia 1/3/2025, sobre as últimas atualizações do Vasco da Gama, porque parece que o Vasco está tentando aumentar o vínculo do Léo Jardim, porque olha, o jogador está sendo cobiçado. Vamos falar também que o Vasco acabou de contratar em definitivo, o David lá, que muita gente contestou. Vasco tinha uma obrigação, exerceu essa obrigação, e eu vou te falar agora qual é o tempo de contrato do David. Ainda vamos falar de uma história do Lloyd lá no Alanyaspor, que quase foi para o Galatasaray. Ainda tem o Brian Palácio, porque a galera lá de Minas já mudou o discurso. Não, o menino não falou que não quer ir para o Vasco, não tem nada disso, e eu vou te trazer mais detalhes, porque o Brian Palácio, de repente, pode ser aí o 9º reforço do Vasco da Gama. E ainda vamos falar da despedida do Zé Gabriel, tudo que envolve esse clássico. Então cola comigo aqui depois da vinheta. 3 da manhã e nós estamos aqui, entendeu? Porque quem é que dorme num Vasco e Flamengo válido pela uma semifinal ou uma final de Campeonato Carioca? Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 104 mil inscritos aqui. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua moral. E se você quiser continuar me ajudando, deixe o seu like ali, ó. É muito importante, tá vendo ali, ó? Peço o seu like, a sua presença, que já chegou aqui nesse canal, e é por isso que todo dia eu agradeço a vocês. Então, se você gosta do meu trabalho, deixe o seu like. Como eu disse, esse like seu ajuda a recomendar o vídeo para mais vascaínos. Inclusive, se você chegou aqui através de uma recomendação e se você gostar do nosso trabalho, se inscreva, ative o sininho das notificações, 2 vídeos por dia, e também as nossas lives que começam aqui às 10h30, e hoje estaremos em uma jornada NTV, a primeira jornada NTV desse ano, aonde teremos ali a estreia do nosso narrador. Já vou falar um pouquinho sobre ele. E detalhe, nossas transmissões irão começar aqui a partir das 10h30 aqui de casa. Depois eu vou lá para o Nilton para poder, às 4 da tarde, abrir a transmissão direto do Nilton Santos, beleza? Então cola conosco aqui. E um detalhe, eu quero te lembrar que esse vídeo também é um oferecimento do Inplay, que é o nosso parceiro aqui no canal. Cara, não é uma casa de apostas, é um game fantasy aonde você ganha dinheiro de verdade. Eu tô falando de dinheiro, tá? Não tô falando de 10, de 20, de 30 reais.
Estou falando de R$ 50 para cima. E o grande detalhe, você não gasta um centavo. Essa semana um rapaz me mandou um vídeo me agradecendo pelo Inplay, porque ele bateu ali 300 conto. Ele entrou numa disputa como essa daqui, em um campeonato que valia 1 milhão de moedas. 1 milhão de moedas no Inplay equivale a R$ 1.000. Léo, mas como é que eu faço? Logo de cara, através do link que vai ficar aqui, você vai baixar o aplicativo ou se cadastrar pelo seu navegador, quem tem iPhone. Depois que você se cadastrar, você ganha 1.000 moedas. E todos os dias você tem a possibilidade de resgatar 250 moedas. Mas você continua coletando moedas dentro do Inplay. Porque se você assistir vídeos, você ganha moedas. Tem campeonatos gratuitos que você ganha moedas. Tem também os snaps que você ganha moedas. E ainda tem o rank que paga mais de 10.000 moedas por mês. Então você vai ter moedas para poder se divertir e quem sabe defender uma graninha, porque o primeiro, o segundo e o terceiro colocado sempre pega ali aquele pote mais robusto e no final, quando você juntar ali um número considerável de moedas, você pede para trocar por dinheiro de verdade. Esse rapaz que me mandou o vídeo, nós vamos até exibir hoje à tarde. Ele bateu a boa nesse campeonato aqui de 1 milhão e vai rolar esse campeonato de 1 milhão de novo. Agora, entre Vasco e Flamengo, o clássico do milhão, onde você entra com 1.000 moedas e ali, bom, se você tiver um maior número de acertos, porque é um campeonato de estatísticas, de perguntas sobre o jogo, e ali são de 10 a 15 perguntas. E quem mais acerta é aquele que fica com as moedas para depois trocar por dinheiro de verdade. Então não perca tempo, link está aqui na descrição e nos nossos comentários fixos. Agora, para poder falar aqui um pouco de Vasco da Gama, vamos começar com esse jogo entre Vasco e Nova Iguaçu, porque já tem dia, já tem local e já tem hora. E o jogo acontecerá na quarta-feira de cinzas, dia 5/3, às 21h30, lá no Newton Santos. Bom, o pior disso tudo é que o Vasco não vai ter tempo para descansar. Joga hoje contra o Império do Mal, joga quarta-feira e no final de semana joga de novo. O Flamengo vai descansar uma semana inteira, enquanto o Vasco aí vai fazer pelo menos mais um jogo no meio da semana. E para esse jogo contra o Nova Iguaçu, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, o juiz será o Anderson Daronco. Olha, vou te contar, né, rapaz? Tinha que colocar o Anderson Daronco. Agora, uma informação bacana, principalmente para quem é off-Rio, jogo entre Vasco e Santos, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 30 de março, às 18h30, ele vai passar na Record. A Record já confirmou que irá exibir esse jogo, a Record que entrou também nessa grade da Liga de Futebol União. Agora, sobre as informações do Vasco, cara, o Lloyd, ele já tinha um acordo com o Galatasaray para o final do ano, e ao saber que o Vasco tinha interesse nele, ele chegou a solicitar o Alane Spor para negociar. Você já sabe dessa história, o Alane tentou impedir o jogador, e esse foi um dos motivos que ele fez aquela live. Ele tinha já um acordo com o Galatasaray, mas quando ele soube do interesse do Vasco e do sonho de jogar no Brasil, ele não pensou duas vezes e veio para o Vasco da Gama. E o Léo Jardim, de repente, vai ter uma extensão de contrato. O Vasco está tentando fazer isso, terá um reajuste salarial e também um aumento na sua multa rescisória. O contrato é até o fim de 2028, com opção de extensão até 2029. É o Vasco se assegurando para manter o Léo Jardim. Agora, o dirigente do Galo fala sobre o interesse do Vasco em Bryan Palácio, porque a informação que pipocou era que o jogador não estaria muito animado de vir jogar no Vasco da Gama, o que foi prontamente desmentido lá pelo dirigente, que falou que entre Vasco e Galo está tudo certo. Só não tinha como liberar, porque vai esperar as finais do Campeonato Mineiro. Se o Vasco ainda tiver interesse, depois das finais, ele vem para cá, porque lá o Galo teve algumas baixas, algumas contusões, eles ficaram com medo de não ter, de repente, nem banco de reservas. Agora, sobre quem está, bom, se recuperando, mas o Vasco já concretizou a compra do jogador, é o David. O Vasco tinha uma obrigação de compra, o jogador veio por empréstimo, até o final do ano, se batesse metas,
o Vasco seria obrigado a comprar. E eu não vou nem reclamar, porque o David mostrou o seu valor, principalmente aí quando o Vasco precisou antes de se machucar. Foi muito importante depois que ele se machucou, por incrível que pareça. O Vasco declinou muito no seu ataque e é mais um reforço que o Vasco tem a partir de junho a julho. O David deve de voltar, principalmente depois desse Mundial de Clubes, né, que vai ter, né, o Super Mundial de Clubes, aonde deve de voltar ali pelos meados ali de julho aproximadamente. Então eu acho que o David já vai estar recuperado. Agora, uma outra informação é sobre o Zé Gabriel, que veio se despedindo em suas redes sociais, agradecendo a todos que trabalharam com ele no Vasco, a história que ele fez no Vasco, pelos 3 anos que ele passou ali, aonde para ele foi uma honra. Então, quer dizer, jogador que teve uma rescisão unilateral, o Vasco desligou o jogador porque ele ganhava 450 mil e agora ele vai ter que buscar na justiça os seus direitos. Bom, falando, enfim, de Vasco da Gama, parece que o Lloyd está com moral, porque o homem ficou ali na segunda fileira, à frente do Felipe Coutinho, ali juntamente com o Léo Jardim e o Pirata, né, que puxa essa fila. Lá atrás está o Nuno Gomes e o Benjamin Garré. E eu acho que o Benjamin Garré não demora muito, ele vai estar aqui pela frente, tá? Para mim, desses 3 que chegaram, a minha expectativa maior não é nem no Lloyd, mas é no Benjamin Garré. E para você, quem desses caras que vai arrebentar? Porque aqui está o trio Ternura. O Vasco ontem encerrou a sua preparação lá no Newton Santos, treinou no tapetinho para poder se adaptar à velocidade da bola, o kick da bola. O Vasco foi lá fazer a sua parte e aí, né, rapaz, ficou tudo para o dia de hoje. E é claro que nós vamos trazer aqui, segundo o Vene Casagrande, os relacionados para essa partida. Léo Jardim, Daniel Fusato e Pablo são os goleiros. Puma Rodrigues, PH, Lucas Piton, João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira fazem ali a parte defensiva. Hugo Moura, Jair, Esforza, Matheus Carvalho, Maxi retornando juntamente com Esforza, Coutinho, Paiê, Zucarello fazem o meio campo. Agora o ataque. Melhorou, né, rapaziada? Nuno Moreira, Lloyd, Benjamin Garré, Ryan, Pablo Verrete, o Alex Teixeira está aqui, firme e forte. Esses são os relacionados do Vasco da Gama. Agora vamos para uma provável escalação, não, antes, Manu Capasso, Souza, Vitor Luiz e Jean David não foram relacionados para o clássico contra o Flamengo por opção de Fábio Carilli. Eu fico me perguntando, se o Piton se machucar, quem vai fazer a lateral esquerda? Será que ele vai botar o Lloyd? Porque em determinado momento na vida do Lloyd ele jogou de lateral, mas eu acho que foi de lateral direito. É que fica essa situação. Agora eu fiquei curioso. Será que é o Lucas Freitas que vai de repente fazer a lateral? E ele bota ali de repente o Maurício Lemos? Cara, bem curioso. Agora, o Tietê foi preservado e o Paulinho está suspenso. E esses também ficarão de fora do clássico, para me poder seguir aqui uma provável escalação segundo o GE. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Jair, Hugo Moura, Coutinho, Zucarello e Ryan. Zucarello ainda tem a dúvida do Lloyd. O Tietê está descartado. Eu acho que esse daí também não vem. Então essa é uma provável escalação do GE. Agora vamos trazer aqui uma provável escalação lá do Império do Mal. Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela ou Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz ou Everton Araújo, Arrascaeta ou Luiz Araújo, Gerson, Prata e Bruno Henrique. Esse é o time do Império do Mal. E é claro que hoje nós estaremos em uma super transmissão e assim eu anunciei a nossa jornada esportiva aqui pelo NTV. Se liga. Na marca penal, João Vitor cabeceou, bate, rebate, sobrou com o Hugo Moura, tirou, bateu de canhota, que delícia! Gol!
área. João Vitor cabeceou, a bola bateu no zagueiro, ficaram pedindo pênalti. Resvalou na cabeça do Malu e sobrou a feição pro Hugo Moura na frente dele. Tiraram e venceram o goleiro Walter no fundo da rede. Hugo Moura sacudiu o Zeraldo Cuiabá e coloca o Vasco na frente. Agora o gigante tem 1-0 pro Cuiabá, me conta tudo, Gilson Santos. Então quer dizer, vai estar conosco o Ricardo França, foi contratado aqui pelo canal para poder fazer a boa e estar conosco nesta jornada esportiva. E é claro, antes de encerrar, quero saber da sua opinião, como o Vasco tem que se comportar. Eu já colocaria pelo menos o Nuno Moreira nesse jogo e também o Lloyd. Vamos ver como é que o Fábio Carilli irá montar esse time. Estão dizendo que ele vem com o Zuccarello, tá, como titular. E, bom, muita gente também achando que ele não vai mudar nada do último jogo, do time que venceu o Botafogo, só a baixa seria o Tietê. Na sua opinião, Vasco tem que botar os reforços logo de cara ou deixa para colocar no segundo tempo? E também como é que o Vasco tem que se comportar contra o Flamengo? Vai para cima do Flamengo, tenta se impor, tenta vencer a partida ou dá campo para o Flamengo e fica ali jogando por uma bola só? Eu prefiro a primeira opção, tá? Perder de 1, perde de 10. Agora, o que não pode é ser covarde. Na minha opinião, o Vasco tem que enfrentar o Flamengo, como sempre fez na sua história, indo para dentro dos caras. Porque toda vez que o Vasco recua, dificilmente o Vasco sai com um placar positivo. Então, meu irmão, os caras não são qualificados? É brigar por cada espaço de campo, é correr, é imprimir velocidade, intensidade e ganhar, meu irmão, já que quando você não consegue ganhar na qualidade, você ganha na força. E o Vasco, eu acho que está um pouquinho melhor, sabe? Está bem mais qualificado, apesar que, não desmerecendo o Zuccarello, eu não colocaria ele de início nesse clássico. Falei isso a última vez e o menino... Falei isso a última vez e o menino fez até pênalti. Então, fica aqui essa pergunta para vocês, mas colhe conosco a partir das 16h15. Nós estaremos aqui na nossa jornada esportiva. Um outro detalhe também é que hoje, de repente, vai rolar uma live ali por volta de 11 da manhã, para a gente poder vir juntamente com o Chuchu, vir juntamente com o Amadeu, para falar muito desse jogo de hoje à tarde. Então, deixe a sua opinião sobre tudo que vai acontecer. O placar, para mim, do jogo é 2-1 Vasco. Não vou falar quem irá fazer esses gols, mas se o Lloyd fizesse um gol, seria sensacional, não seria não? Ele andou falando, né, que Papai do Céu poderia, de repente, ajudar ele aí. Ele foi abordado por um torcedor, por uma torcedora, melhor dizendo, na rua, no shopping, ele falou, não, amanhã, se Deus quiser, né, um golzinho, vamos ver se o Lloyd consegue. Bom, galera, vou meter meu pé, vou descansar um pouco, confesso que eu tô cansado, mas tô feliz por tudo que vai acontecer hoje, uma nova etapa aqui, vamos cobrir todos os jogos do Vasco, no Rio de Janeiro principalmente, e quando for fora, o Amadeu não viajar, né? Porque eu não viajo, não tem jeito. Aí a gente vai aqui pro geladão, beleza? Mas beijo no coração, fique com Deus. Um bom sábado de carnaval. E se der, vai ao Genhão. Porque, né, estão dizendo que só tem 10 mil ingressos. É muito pouco, né, galera? Pro tamanho do Vasco da Gama. Então, tô metendo no meu pé, valeu? Não vou aparecer lá de Colombina e nem de Odalisca. Isso aí fica por conta do Luz de LED Farol de Alexandria. Fui que fui, galera!